Olá, seja muito bem-vindo ao Congresso Heróis da Manutenção de 2025, promovido pela Fractal. Meu nome é Jonathan Teles, sou fundador da Ingeteles e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre fundamentos básicos de liderança para gestores de manutenção. Sempre que nós ouvimos a palavra fundamentos, nos remete à cabeça logo fundação, base, uma base sólida ao qual nós vamos construir algo. O que eu vou mostrar aqui são 7 princípios básicos, fundamentais, de liderança, não apenas para gestores de manutenção, mas para liderança em um contexto geral, porém aqui eu vou adaptar a linguagem e exemplos ao universo da gestão da manutenção. Então eu vou compartilhar aqui a minha tela com você para prosseguir com o tema da apresentação. Trouxe aqui 7 fundamentos que criam líderes de alto impacto. Antes de mais nada, eu quero falar que todo esse material está no meu livro Não Existe Melhoria de Processo Sem o Desenvolvimento de Pessoas. E lá está o referencial teórico por trás de toda a apresentação. Quais são os 7 fundamentos que, na minha opinião, criam de fato líderes de alto impacto? O primeiro fundamento principal é visão e propósito. Visão e propósito. Nós não conseguimos liderar pessoas sem ganhar a confiança dessas pessoas. E como que eu vou confiar em alguém que não me mostra uma visão clara de futuro, não me mostra uma visão clara de quais objetivos eu tenho que perseguir, não me mostra uma visão clara de como atingir esses objetivos. Então a confiança, uma das formas de se conquistar a confiança é mostrando aos nossos colaboradores que nós temos uma visão muito clara de futuro, onde nós queremos chegar, principalmente, e qual que é o propósito por trás daquilo. A palavra propósito e também a palavra visão, elas são usadas de uma forma muito banalizada no mundo corporativo. Quando nós falamos de visão, né, nós conseguimos traduzir isso para a prática através do planejamento. Então eu pego ali, por exemplo, o planejamento estratégico, uma visão macro de futuro, venho desdobrando isso em um planejamento tático, ou seja, eu saio ali de uma visão de 3 a 5 anos de futuro, trago isso para uma visão ali, talvez de no máximo até 1 ano, desdobro isso novamente em um planejamento operacional, que a gente vai atuar ali no curto prazo, né? Planejamento diário, semanal, mensal, trimestral, assim por diante. Isso vai trazendo cada vez mais clareza para o colaborador. E a clareza, ela é inimiga número 1 da incerteza. Então, e o que é incerteza? Incerteza é um grau de risco. Então, para eu diminuir o grau de incerteza que a minha equipe tem sobre o futuro, ou até mesmo sobre a minha liderança, eu tenho que fornecer clareza. E como que eu forneço essa clareza? Planejamento. E não é um planejamento vazio, entra a segunda palavra, propósito. Quando a gente fala de propósito, entra ali o universo do propósito, aquele propósito vazio, de coisas intangíveis. Não, aqui a gente vai trazer coisas tangíveis. Qual que é o objetivo por trás do planejamento? Onde eu quero chegar? Qual a nossa situação hoje? O líder ele tem que ser capaz de criar 2 imagens muito claras na cabeça dos colaboradores, que é o quê? A imagem número 1, a imagem do hoje. Qual que é a nossa situação atual? Onde estamos agora? Traduzir isso em indicadores, em dados, que também entra o trabalho de gestão, liderança diferente de gestão, e a gente vai falar muito disso aqui. E eu tenho que ser capaz de gerar, essa imagem da situação atual. Para quê? Para eu conseguir criar também com clareza a segunda imagem, que é onde vamos chegar, onde queremos chegar, onde pretendemos chegar. Criando a imagem da situação atual e criando a imagem de onde devemos chegar, eu consigo entregar um caminho. Essa imagem aqui, com certeza você já deve ter visto alguma vez aí nas redes sociais, ela viralizou bastante, que é a diferença de chefe para líder, né? O chefe está lá atrás, sendo carregado pela equipe, livre de todos os riscos eminentes ali no trajeto, apenas dando ordens e ficando ali com a menor parte e a parte mais confortável do trabalho. Enquanto o líder ele está lá na frente. Eu não tenho como passar uma visão clara de futuro para a minha equipe se eu não estou à frente, antecipando riscos. Eu tenho que estar sempre a um passo à frente da minha equipe, principalmente pelo fato de tomada de risco.
Não é justo que a minha equipe tome o mesmo nível de risco que eu sempre tenho que estar tomando um nível de risco maior. E eu só consigo tomar esse risco de uma forma controlada se eu tiver visão e propósito muito claros. A minha equipe não vai me seguir se eu não conseguir passar o nível de propósito da forma correta para elas. O profissional de manutenção não está ali para apenas reparar máquinas, apertar parafusos. O profissional de manutenção está ali para garantir disponibilidade e confiabilidade dos ativos de forma segura e que isso deve caber no bolso da empresa. E eu vou repetir essa mensagem para ele todos os dias e tudo que nós vamos fazer dentro do departamento de manutenção tem que estar associado com esse objetivo principal. A partir do momento que eu começo a fazer algo que não está associado a esse objetivo principal, não está associado a esse propósito, a minha equipe ela vai perceber e claramente ela vai deixar de me seguir. Então, o propósito e a visão, falando de uma forma prática, tangível, racional, é o que vai me dar de ferramenta para que eu possa começar a trabalhar a minha liderança com base nos outros princípios. Bom, partindo aqui para o segundo princípio, nós temos o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é fundamental para que eu possa desenvolver a minha equipe. Lá no livro eu trago essa teoria, fundamentada aí após 12 anos de pesquisa aqui. Primeiro, qual que é a grande preocupação do líder? Desenvolvimento da equipe. Nós devemos desenvolver a nossa equipe dia após dia, né? A nossa equipe ela não pode ter o mesmo nível de conhecimento, habilidade e atitude, ou seja, ela não pode ter o mesmo nível de competência numa virada de ano, por exemplo. O nível de competência que a minha equipe tem em 2026 deve ser diferente do nível de competência que ela teria em 2025, que teve em 2024, que teve em 2023 e assim por diante. Qual que é o problema? Olhar para a equipe como se fosse um único organismo e querer que as ações que eu faça de uma forma coletiva representem no desenvolvimento coletivo da equipe. Isso não funciona. A equipe ela é formada por profissionais que têm diferentes experiências, diferentes níveis de conhecimento, diferentes níveis de pensamento, são pessoas diferentes com realidades diferentes e que existem crenças diferentes também. Algumas pessoas se motivam e se desenvolvem com questões mais racionais, outras com questões mais emocionais. Então eu tenho que, para desenvolver minha equipe, eu não posso pensar no desenvolvimento conjunto. Eu tenho que olhar para o particular de cada membro da minha equipe e desenvolvê-los um a um. Então, eu vou enxergar o que eu preciso desenvolver no João, no Zé, no Pedro, na Maria, na Joaquina e assim por diante. A partir do momento que eu consigo desenvolver cada um desses profissionais, no final das contas eu estou desenvolvendo a minha equipe como um todo. Óbvio que todos dentro de um mesmo objetivo, todos dentro de uma mesma visão e propósito. E para que eu possa conseguir desenvolver o outro, eu tenho que começar desenvolvendo quem? Eu tenho que começar a me desenvolver. Então, para existir o desenvolvimento da equipe, tem que desenvolver o outro. Para existir o desenvolvimento do outro, tem que existir o desenvolvimento de si. Aquilo que eu não gosto no outro, eu corrijo em mim. Quando a gente fala sobre equipe, a equipe ela é o reflexo do líder. Então, se eu tenho uma equipe que de 10 pessoas, as 10 têm características negativas, certamente eu serei a 11ª a ter o mesmo nível de característica negativa. Se eu tenho 10 pessoas na minha equipe e as 10 não são pontuais, 99,9% de chance de eu também não ser uma pessoa pontual. Então, eu tenho que ser capaz de melhorar em mim aquilo que eu quero ver de melhoria no outro. Isso não só falando de questões de comportamento, estou falando de conhecimento, habilidade e atitude. É impossível ensinar a alguém algo que eu não sei. Se a minha equipe ela tem que ter um nível de conhecimento maior sobre X assunto, eu tenho que dominar muito claramente X assunto. Um terceiro ponto é a comunicação clara e eficaz. A comunicação talvez seja o fundamento mais importante e mais negligenciado de um líder. Quando a gente fala de comunicação, né, muitas pessoas confundem se comunicar bem com falar bem, ou falar muito, falar demais, né? Não, o que nós queremos aqui é a comunicação clara e eficaz. E existem estudos
né? Um deles de Albert Mehrabian, que fala o seguinte: as palavras têm impacto em apenas 7% na eficiência da comunicação. Mehrabian e Ferris, eles fizeram um estudo, esse estudo é antigo, que mostra que as palavras têm impacto de apenas 7% na eficiência da comunicação. Então, muitas vezes eu me preocupo muito com qual palavra eu vou usar, me esqueço do como, do quando, do porquê. Então, eles notaram que a eficiência da comunicação se dá a 55% de eficiência em linguagem corporal, 38% tom de voz, 7% em apenas as palavras. Então, tem líder que vai dar uma boa notícia, usa a mesma linguagem corporal, o mesmo tom de voz, o mesmo ambiente, do que aquele líder que vai dar uma chamada, aquele líder que vai chamar a atenção da equipe, aquele líder que vai dar uma má notícia. O contrário também é verdadeiro. Tem líder que precisa dar um choque na equipe, precisa chamar a equipe ali para um problema que está acontecendo, pedir uma correção, dar um feedback ali mais enérgico, e ele quer amenizar as coisas, ele tem insegurança, ele não quer passar para a equipe ali a gravidade do problema, porque ele tem medo. Né? Ele tem medo do que a equipe vai ficar com raiva de mim. Ele tem medo de desagradar. Então, a forma de se comunicar tem que ser trabalhada todos os dias. Às vezes, na sua cabeça, você fala algo para alguém que, de alguma forma, não teria como magoar aquela pessoa, mas a forma com que você falou, o tom de voz com que você falou, o momento em que você falou, pode ter desagradado aquela pessoa. Então a gente evita muitos, não vou nem chamar de problema, mas a gente evita ali alguns empecilhos no cotidiano simplesmente por saber isso. Opa, qual que é a linguagem corporal que eu estou usando? Se eu falo apontando o dedo, naturalmente essa pessoa vai entrar na defensiva. Se eu elevo muito o meu tom de voz, certamente essa pessoa vai entrar na defensiva. Então, entender sobre comunicação é fundamental para o líder. É fundamental. E, até porque, o silêncio do líder também comunica. E qual que é o problema do silêncio, da comunicação através do silêncio? É uma comunicação passiva. Então, a mensagem é a mensagem que a cabeça da pessoa quiser gerar sobre aquela situação. Então, se você vê um problema, alguém da sua equipe, por exemplo, está sendo um mau exemplo, está contaminando as pessoas, aquela pessoa ali claramente está trazendo prejuízo para a equipe. Você, como líder que já percebeu aquilo, não se posiciona, não fala nada, qual que é a imagem que você cria na cabeça de cada um? Ah, fulano é muito passivo. Ah, fulano é medroso. Fulano não tem coragem de resolver o problema. Então, o silêncio do líder também comunica. Se a equipe está passando, a empresa está passando por um problema grave, né? Já começa a surgir aquele zum, zum, zum. O líder ele tem que ser o primeiro a se posicionar, reunir todo mundo e falar, gente, ó, tá acontecendo isso, isso e isso. Não estou falando para você criar uma situação que vá confortar o pessoal, mas se posicionar, falar, ó, estou ciente, estou vendo, isso é muito importante. O silêncio do líder também comunica. Presta atenção bastante nesse ponto. Um quarto fundamento básico é o quê? Influência e inspiração. Influência e inspiração. Eu tenho duas formas de conquistar o respeito, né, da minha equipe. A primeira forma é através do medo. Fazer com que eles temam a mim, temam a minha pessoa, temam os poderes que talvez eu possa ter. Dessa forma, eles irão me respeitar. Por mais que seja de uma forma truculenta, mas irão. A segunda é através da admiração. Que eles olhem para mim e talvez pensem, nossa, quando eu for um líder, eu quero ser igual fulano. Óbvio que o segundo caminho é o sustentável, o que a gente vai perseguir. E não tem como eu criar uma admiração sem criar uma determinada influência sobre a minha equipe. Como que eu crio isso? Através do exemplo. Essa frase ela é antiguíssima, de Ralph Waldo, e ela é muito real. Suas ações falam tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. Você é exemplo do momento em que você acorda até o momento que você vai se deitar.
as suas ações, as suas omissões, aquilo que você faz, aquilo que você deixa de fazer, aquilo que você fala, aquilo que você deixa de falar, está sendo observado 100% do tempo, principalmente por quem depende de você, por quem é seu liderado. Então, se você fala uma coisa e faz outra, é questão de segundos para aquela pessoa, ao invés de criar admiração por você, ela criar desconfiança. Então, a congruência entre aquilo que você fala e aquilo que você faz deve existir 100% do tempo. E muito melhor, as pessoas devem perceber quem você é por aquilo que você faz, mas não fala. Aquilo que você faz, mas não fala. Você não precisa cobrar pontualidade, por exemplo, de forma verbal. Basta você chegar todos os dias, 10 minutos antes do horário, 15 minutos antes do seu horário, que as pessoas vão perceber que pontualidade é um valor seu, é uma característica sua. A equipe é reflexo do líder. A equipe é reflexo do líder. Se você chega atrasado e cobra pontualidade, você vira motivo de piada, por exemplo. Se você cobra comunicação, mas não se comunica, se você cobra que as pessoas reclamem menos, mas você é o que mais reclama ou que raramente propõe uma solução rápida e viável para os problemas, não faz sentido. 2 livros que eu vou deixar aqui recomendados. Leadership is a Language e Turn the Ship Around, de David Marquet. São 2 livros, você pode encontrar na versão português. David Marquet foi um oficial da Marinha Americana. Então, quando a gente está falando de liderança, o ambiente militar é um dos ambientes que mais gera literatura sobre liderança, porque existe um modelo muito claro de liderança. A liderança, na maioria das vezes, ela está sendo feita em situações de extremo descontrole, situações críticas. Então, a gente está falando de ambientes de guerra, ambientes de alto risco, onde a figura do líder pode colocar tudo a perder ou pode ser fundamental para conduzir a tropa toda ali ao objetivo final. Então, esses 2 livros são essenciais. Pessoas seguem exemplos. Comportamento é a liderança silenciosa. Então, tudo aquilo que eu não gosto na minha equipe, eu tenho que corrigir em mim. Então, comportamentalmente falando, se eu chego em um ambiente e vejo 5, 6 características que essas pessoas têm em comum, eu vou começar a mostrar através do meu comportamento como líder, que com certeza estará em evidência, como que eu quero que as pessoas ajam. E naturalmente, as coisas vão começar a fluir para o lado do comportamento do líder. Isso tem muito a ver com o 5º ponto, tomada de decisão. O líder ele tem que saber tomar decisão, ele tem que tomar decisão, e para isso a gente tem que ter ferramentas básicas que racionalizem as coisas, porque nós somos seres extremamente emocionais. Nós somos seres extremamente emocionais. Então, quando nós tentamos tomar uma decisão a depender do dia, a depender do horário, a depender do que a gente passou naquele dia, a gente tende a tomar uma decisão errada, baseada no nosso emocional. Então, ferramentas que norteiam tomadas de decisão. A primeira ferramenta é a matriz de Eisenhower, uma ferramenta básica para priorização. Onde tudo é prioridade, nada é prioridade. Onde tudo é urgente, nada é urgente. Então, aqui a gente vai começar a ter clareza do que a gente faz. Então, o que é urgente e é importante, eu faço agora. O que é urgente e não importante, eu vou delegar para alguém fazer. Aquilo que não é urgente, mas é importante, eu vou agendar. Aquilo que não é urgente, não é importante, eu vou questionar. Falar, cara, por que eu tenho que me envolver com isso aqui? Muitas vezes a gente se envolve em problemas, e esse talvez seja um grande problema do líder, principalmente aquele líder novo que está assumindo a gestão agora, que é querer abraçar o mundo, né, se envolver em mais problemas do que de fato deve, querer centralizar muitas coisas, tem uma dificuldade de delegar e fica se envolvendo em coisas que, por exemplo, não são urgentes e não são importantes e confunde, né, movimento com direção. Então, cara, isso aqui está alinhado com a visão e propósito que eu defini, né, que a gente está perseguindo? Eu tenho que estar me envolvido nisso aqui? Esse convite para essa reunião aqui, eu tenho que estar, de fato, dentro desse assunto, dessa forma?
Eu não consigo colocar alguém da minha equipe para ir lá, ou simplesmente não consigo escrever um e-mail e falar, não, obrigado pelo convite, mas eu creio que né, a minha presença nessa reunião seja irrelevante. Se posicionar, o silêncio também comunica. Um outro ponto é a famosa matriz Boot, né? Definir prioridade através da gravidade do problema, a urgência de se resolver aquele problema e a tendência daquilo piorar. Então, quando a gente começa a trabalhar em cima disso, eu elenco a nota de 1 a 5 para gravidade, urgência e tendência, multiplico essas notas e consigo organizar, né, os meus problemas por ordem de prioridade. Então, eu paro de olhar para os problemas de uma forma emocional, qual me incomoda mais, e começo a olhar para aqueles problemas que de fato merecem prioridade naquele momento e começar a resolvê-los. Então, as tomadas de decisão do líder, elas têm que ser completamente baseadas em evidências. Um sexto ponto é o desenvolvimento de pessoas. O desenvolvimento de pessoas, ele deve estar fundamentado em definir o que é uma pessoa competente ou não. E eu consigo isso através do conhecimento, habilidade e atitude bem mapeados. E a partir daí eu consigo trabalhar um ciclo de desenvolvimento dessas pessoas. Mapeio as competências, nível de conhecimento, habilidade e atitude. Identifico essas lacunas. Forneço um feedback para aquele colaborador. Determino um plano de capacitação para eliminar essas lacunas. Executo essas capacitações. De novo, mapeio as competências. E esse ciclo ele vem girando infinitamente. A questão é que existe uma espiral do desenvolvimento da minha equipe. O que é essa espiral? Perceba que eu tenho 2 eixos aí no gráfico, o eixo de complexidade e o eixo de nível de competência. Quando a minha equipe ela é incompetente no sentido de que tem baixo conhecimento, habilidade e atitude, não estou falando incompetente no sentido depreciativo, mas no sentido literal da palavra, o nível de conhecimento, habilidade e atitude são baixos, a complexidade de se desenvolver essas pessoas também é baixa. Quando a pessoa sabe pouco, qualquer pouco que eu ensino já é muito. Ou seja, é muito fácil. Então, quando esses ciclos eles vêm sendo executados, maior é a complexidade. Então, quando eu começo a girar o ciclo de desenvolvimento, nas primeiras vezes é tudo muito fácil, eu consigo colher resultados muito rápidos, enquanto à medida com que o tempo passa, desenvolver essa equipe vai ficando cada vez mais complexo. Então eu tenho que saber estruturar esse plano de capacitação. O sexto ponto é cultura e valores. Cultura e valores. A palavra cultura, ela também é muito banalizada, ela é usada de uma forma extremamente banalizada no mundo corporativo, porque as pessoas querem trazer tudo para o intangível. O que é cultura? É a soma de valores, crenças, práticas, opiniões de cada indivíduo dentro de um grupo que define como que o grupo vai funcionar. E esse grupo eu posso estar falando de 5 pessoas, eu posso estar falando de 30, de 100, de 1000. Quando eu estou falando de cultura organizacional, é a média dos hábitos, atos, crenças, valores, opiniões, ações e pensamentos de cada pessoa daquele grupo. Então, as pessoas, quando eu quero mudar a cultura desse grupo, eu tenho que mudar os hábitos, os atos, as crenças, os valores, opiniões. Então, tem coisa que eu consigo mudar rápido e tem coisa que eu vou dedicar talvez uma década tentando mudar, tentando blindar e proteger aquele grupo de influências externas. E um erro que a maioria dos líderes cometem é o quê? Culpar a cultura por tudo. Muitas vezes aquilo que você chama de cultura ruim é apenas vácuo de liderança. Então, não, aqui que o pessoal tem a cultura de atrasar as entregas. Tá, cadê o líder para cobrar? Cadê o líder para deixar muito claro quando que cada coisa deve acontecer? Cadê visão e propósito? Cadê os planos? Cadê o líder fazendo o papel dele de gestão, de entregar e verificar e apoiar cada passo do projeto? Isso não é problema de cultura, isso é problema, é vácuo de liderança, é a falta do líder dentro daquele espaço. Então, cuidado quando você culpa a cultura. A cultura, ela nada mais é do que um reflexo,
A gente também tem mania de confundir clima com cultura. O clima é o reflexo da cultura. A cultura eu mudo através qualquer um desses pilares que eu atuar, eu vou estar atuando em cima da cultura. E o reflexo disso é percebido pelo clima. Então, por exemplo, o hábito. Se a minha equipe tem o hábito de se atrasar, eu percebo isso diariamente, porque o clima, a rotina da equipe vai se mudar por conta desses atrasos. Então, esse é o conteúdo a qual eu queria passar para vocês. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a nossa próxima palestra aqui no Heróis da Manutenção. Até mais.